O vídeo de hoje é para você que faz atendimento domiciliar. Hoje eu vou passar 5 dicas para vocês ter um bom atendimento domiciliar. A primeira dica é: seja pontual. O seu paciente, quando solicita uma prestação de serviço, quando ele solicita que você faça o atendimento a home care, ele precisa que você seja pontual, porque ele pode ter um compromisso após, mesmo que ele não tenha. A gente precisa ser pontual. A pontualidade de um profissional precisa ser o ponto principal para que ele seja um profissional responsável, porque a pontualidade vai dizer se você vai ter um próximo atendimento e se você vai perder a credibilidade desse paciente. Então, o ideal é que você não perca. Então, assim, o seu paciente, ele sempre tem compromisso, seja ele dentro de casa ou seja ele trabalhando fora de casa. Então, a gente precisa manter os seus horários linkados diretamente com o seu paciente. Esteja sempre ligado e tenha sempre uma agenda. Por quê? Muita gente me pergunta: Natália, eu tenho um paciente no bairro X e o outro paciente no bairro Y. Você precisa entender em quanto tempo você faz o seu atendimento e em quanto tempo você leva para chegar na outra residência. Você precisa fazer um cronograma de quanto tempo você vai levar para chegar. Precisa ser calculado o tempo de imprevistos. Infelizmente, acontece. Eu faço dessa forma. Quando eu atendo em um bairro e o meu paciente o outro paciente é de outro bairro, eu coloco um horário de 1 hora. Mesmo que eu chegue antes, eu aguardo um pouco, aviso o paciente: olha, eu já cheguei, mas eu fico esperando. Geralmente o paciente sempre é atendido antes do horário. Mas se acontecer o imprevisto, eu acabo não prejudicando o meu paciente. E a segunda dica é: tenha o seu material sempre organizado. Por quê? Isso já aconteceu comigo. O paciente ligar e falar assim: olha, você pode me atender em tal dia? E o meu material está totalmente desorganizado, eu não ter esterilizado o material por completo, eu não consegui organizar a minha mala com todo o material que eu preciso, com material descartável, com todos os produtos que eu utilizo no meu atendimento. E isso acaba gerando um desconforto para mim, porque o paciente, ele está prestando serviço e eu preciso prestar esse serviço. E se eu não tiver com o meu material pronto, se eu não tiver com o meu material pronto para fazer o serviço, se eu não tiver com o meu material organizado, eu não consigo fazer esse serviço rapidamente. Eu vou ter que separar um tempo para organizar tudo. De preferência, hoje eu faço dessa forma. Quando o meu paciente faz um agendamento, eu quero o agendamento para tal dia, um dia antes eu faço uma revisão total da minha mala. Eu abro a minha mala, tiro todo o material, vejo se o meu material está totalmente esterilizado, se o papel grau cirúrgico não está rompido, eu vejo se todo o meu material descartável está no local organizado, se o meu jaleco está limpo, se tem touca, se a minha luva está abastecida, se a minha máscara está no lugar. Porque já aconteceu de eu chegar no atendimento e não ter máscara, e não ter touca, e isso gera um desconforto para mim como profissional, porque parece que eu sou totalmente desorganizada, e pro paciente que está ali querendo a prestação de serviço, mostra para ele que eu não tenho um cuidado com o meu material, que eu acabo não tendo um cuidado com ele, porque eu estou indo fazer um atendimento e eu não tenho cuidado com a biossegurança. Então, é primordial você fazer a organização da sua mala sempre um dia antes dos seus atendimentos. Terceiro ponto, essa é uma dica que acontece muito comigo e eu decidi fazer, na verdade, o vídeo para deixar claro para você que faz o atendimento, para que isso não venha acontecer com você. Quando o seu paciente solicitar um serviço, deixa claro para ele os seus horários de atendimento. Por que você tem que deixar claro? Porque você chega na casa do seu paciente, ele tem que colocar o filho na escola, ele tem que botar o feijão no fogo, ele tá terminando de dar banho nas crianças, tá terminando de limpar a casa enquanto você está aguardando ele terminar de fazer as suas coisas para você continuar ou você começar a fazer o seu atendimento. A clareza nesse ponto é muito importante, porque você precisa deixar
muito bem esclarecido que após esse atendimento você tem outros pacientes. Porque assim o paciente, da mesma forma que você precisa ser pontual, o paciente precisa entender que você tem horários fechados e a sua agenda é de acordo com os horários que os seus pacientes solicitam. Então, se o seu paciente for colocar a roupa na corda e você ficar esperando aquela meia hora, o seu próximo paciente não vai ter mais a sua pontualidade, mesmo que você tenha colocado o seu cronograma com imprevistos. Você não pode se adequar aos imprevistos relacionados ao paciente. O paciente vai colocar uma roupa na corda, ele pode colocar depois do seu atendimento. Deixa claro, porque assim você não será prejudicado. Quarta dica, muito importante. Tenha um comportamento profissional. O que é ter um comportamento profissional? Eu, por exemplo, tenho muitos pacientes que, quando eu estou no atendimento, perguntam: você quer um bolo? Você quer um pão? Você quer um café? É muito bom a gente ser recebido dessa forma. Como acontece em muitas residências de paciente, às vezes, não dá nem um copo d'água. Acontece, tá? Não é criticando o paciente, mas a gente entende que a gente está entrando na privacidade dele, entrando dentro da residência. Só que a nossa postura precisa ser única. A gente precisa ser profissional nesse atendimento. Na hora do atendimento, a gente não pode parar para comer pão, não pode parar para comer biscoito. Não pode, porque aquele momento você pode estar lidando com contaminação. Aí você bota a mão no copo, você bota a mão no bolo, você pode estar ingerindo um material contaminado. Então, assim, o ideal é que na hora do seu atendimento você tenha uma postura de profissional. Não vou aceitar agora, se puder, depois do atendimento. Se você quiser aceitar, você aceita depois do atendimento. A sua postura vai dizer se você está adequado para poder exercer aquela área. A área que a gente atua hoje, que é a podologia, ela é muito contaminada. Então, qualquer coisa que a gente faça no meio do atendimento, seja comer, beber, mastigar, a gente pode estar se contaminando. Então, a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso. E a quinta dica, que não é a menos importante, que eu gosto muito de falar sobre isso, é sobre o uso de EPI, o uso de roupa, o uso adequado para um atendimento. Bom, todos os meus atendimentos, eu vou de branco, de sapato fechado, com dorso fechado, com uma meia grossa, com a minha calça branca, com uma blusa branca e com o meu jaleco sempre bem lavado, sempre bem esterilizado, enfim. Eu faço uso de luva, touca, máscara, não uso tipos nenhum de adorno, a minha aliança eu tiro. Todo cuidado a gente tem que ter. Eu vejo muita gente fazer atendimento de sapatilha, de blusinha de alça, blusinha decotada, jaleco amarrotado. Não pode, gente. É como o tópico anterior. A postura com o seu paciente vai dizer quem é você. Você vai fazer um atendimento na casa de um paciente com o jaleco todo amarrotado, com o jaleco todo sujo, com a calça suja. Eu, por exemplo, quando eu atendo o bebê, dificilmente eu coloco jaleco. Geralmente criança tem esse medo do branco. Então, geralmente eu encho uma luva, faço uma brincadeira para descontrair. Mas é a sua postura diante dos pais, assim como em outros âmbitos. Eu coloco jaleco, coloco touca. Já aconteceu comigo de eu ir no atendimento e aí vai lá no tópico anterior, de eu não ter organizado a minha mala e quando chegou no atendimento eu não tinha luva para fazer o procedimento. Eu fiquei totalmente constrangida. O meu paciente trabalha na área da saúde, ele tinha luva, mas eu fiquei totalmente constrangida pela falta de organização. Então, depois daquele dia, o meu paciente super entendeu que foi um imprevisto, mas eu precisei ter uma postura de começar a me organizar para que isso não venha mais acontecer. Então, essas dicas são muito importantes para que vocês entendam que trabalhar dentro da casa do paciente, atendimento a home care, atendimento domiciliar, seja lá a forma que você quiser chamar, você está invadindo a privacidade do seu paciente e você precisa ter uma postura profissional. Você precisa usar os EPIs corretos, você precisa ter uma postura,
o seu linguajar precisa ser adequado, você não pode ficar falando de qualquer jeito, mesmo que você tenha uma intimidade com o seu paciente. Você tem uma intimidade com o seu paciente, na hora que você está atendendo, o seu linguajar tem que ser entre paciente e profissional. Depois que você terminar o seu atendimento, seu paciente quiser te tratar da mesma forma e você quiser retribuir, você pode ficar à vontade. Mas na hora do seu atendimento, você precisa ter postura, tá? Essas são as dicas que eu sempre dou para as pessoas e eu deixo muito claro. Um profissional, ele precisa entender que a sua postura vai dizer quem ele é. Bom, gente, essa foi as dicas de hoje. Se você gostou, se você entendeu, se você aprendeu e você quiser mostrar isso para as outras pessoas, você pode deixar a sua curtida, você pode compartilhar com seus amigos. Eu estou à disposição para sempre que vocês quiserem algumas dúvidas, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, vocês podem me chamar sempre no privado, eu estou à disposição.